Bem, pessoal, iniciando aqui a nossa resolução 564, é essa resolução que a gente trabalha o nosso CEP, tá? O nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Ele está baseado na resolução 564 de 2017. Mais ou menos uma hora, viu, Laísa? E daí, pessoal, o que é que nós iremos aprender nessa resolução? Nós iremos aprender como é que eu posso dizer? Nossos direitos, nossos deveres, nossas proibições, e vamos falar novamente com relação às infrações e às penalidades, tá? É essa resolução que rege o nosso exercício profissional, as nossas atividades. A gente viu a Lei 7498, de 86, que lá diz as atividades do enfermeiro, né, do técnico e do auxiliar, como a gente aprendeu. Aqui, nessa resolução 564, é como a gente vai agir diante como é que eu posso falar, das adversidades, dos dilemas bioéticos, dos dilemas éticos, que irá nos regir, que irá nos orientar. É preciso nós sabermos todos esses artigos? Logicamente que não, tá? É tanto que eu trouxe alguns para a gente trabalhar aqui, né, nos nossos slides. Vocês vão ver que não estão todos os artigos, né? Eu selecionei alguns, os mais comuns, os que realmente é mais necessário a gente reforçar. Mas lá no Canvas, eu não sei se vocês já viram, eu coloquei lá todas, né, a lei, a resolução que a gente trabalhou, tem essa resolução lá na íntegra. Quando vocês forem estudar, caso tenha algum artigo que a gente não tenha falado, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem que a gente tenta tirar aí a dúvida de vocês, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui nesse preâmbulo, tá? Vocês vejam aí como um slide cheio. Eu não gosto de botar slides cheios, porque fica muito cansativo para a nossa visão. Mas esse preâmbulo, pessoal, que nós temos na resolução 564, é um preâmbulo tão completo, e ele explica tanto e tão bem as nossas atividades enquanto enfermeiro, tá? Que nós passamos, né, daquela visão direta, tá? Para realmente a visão holística que a nossa profissão exige, né? Para a questão do ciclo, que a gente cuida desde o pré-natal até, né, o pós-morte do nosso paciente, seguindo aí com a família. Então, eu acho ele tão completo que eu gosto de ler para vocês e a gente está comentando aí alguns pedaços, tá certo? Por isso que eu coloquei para vocês. Quando vocês estiverem lendo na casa de vocês aí mais tranquilos, vocês leiam atentamente esse preâmbulo, que ele é enriquecedor para a nossa profissão, tá? Então, esse preâmbulo, ele fala que o Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais, né, que é o nosso CEP, norteou-se por princípios fundamentais que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, uma arte, uma prática profissional, uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Então, veja, dia 12, né, o dia do enfermeiro aí, quem assistiu a palestra pela manhã, né, acho que a maioria de vocês, a gente viu, né, com a doutora Natália aí, que a enfermagem realmente é uma arte, tá? Ela é uma ciência. Nós trabalhamos ciência. Se a gente vai cuidar lá de um pé diabético, nós estamos trabalhando ciência, tá? Porque cada indivíduo ele tem a sua individualidade, né, a sua subjetividade. Então, cada organismo, ele responde de uma determinada maneira. E ali nós iremos nos aprofundar, nós iremos estudar, nós iremos pesquisar, nós iremos fazer ciência para que a gente possa curar mais rápido o nosso paciente, né? Ela é uma arte porque a gente realmente precisa de dedicação, precisa muitas vezes se virar nos 30, porque a nossa demanda é grande, tá? Não existe mais o enfermeiro que fica sentado, o enfermeiro ele é proativo, ele é dinâmico,
ele não perde tempo, ele cuida do paciente, tá? Ele cuida da família, ele cuida da comunidade. E uma prática social. Por que uma prática social? Porque nós não cuidamos só da saúde do nosso paciente, nós cuidamos da comunidade, nós cuidamos da família, nós temos que ter essa visão holística. E essa visão holística, ela vai além da saúde, né? Ela vai no ambiente da comunidade, onde a gente precisa olhar para o ambiente, onde a gente precisa observar e escutar quando a comunidade fala: o carro de lixo não está mais passando faz 15 dias. Tá? Isso é importante para nós? Sim, certo? Por quê? Porque a gente também tem que cuidar do ambiente do nosso paciente. Então, a gente, como o trabalho intersetorial, pode muito bem ligar lá para a pessoa responsável pelo meio ambiente, pela questão da coleta de lixo, né? E ver o que a gente pode fazer para que essa coleta realmente passe, para que esse caminhão passe todos os dias, para que essa coleta seja feita diariamente, porque isso traz doenças para o nosso paciente. E doenças para o nosso paciente é mais trabalho para nós. Senão a gente cuida do social, a gente cuida daquela família que está passando fome, que a gente sabe que o alimento é necessário para a saúde, a gente sabe que o psicológico é necessário para a nossa saúde. Então a gente tem essa prática social, tem esse cuidado, e a gente não se limita só à questão saúde e doença, mas vem a questão ambiental, vem as relações sociais, vem as relações familiares. Quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, a gente está lá orientando a higiene da casa, o cuidado com animais dentro de casa, né? Então, a gente está sempre voltado também para o social, para as relações do nosso paciente. Tem como responsabilidade a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e alívio do sofrimento, né? Porque a gente trabalha aí nos 3 níveis de atenção: primário, secundário, terciário. Proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade. Trabalhamos com o nosso paciente, trabalhamos com a família do paciente, trabalhamos na nossa comunidade. Organiza suas ações e intervenções de modo autônomo. Vimos lá na Lei 7498, de 86, que nós realizamos a consulta de enfermagem. E dentro da consulta de enfermagem, nossa atividade lá é autônoma. Profissional lá é autonomia nossa. Tá? Então, a gente vai orientar o nosso paciente com os nossos conhecimentos. Tanto de forma autônoma, né, ou em colaboração com os profissionais de área. Trabalhamos de forma multiprofissional. Tem até um artigo mais na frente que a gente fala dessa questão multiprofissional. Tem direito à remuneração justa, né? Estamos lutando por isso. E condições adequadas de trabalho que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos. Nós sabemos que o risco de danos é para nós e para os nossos pacientes. Por isso que a gente trabalha com segurança, né? Para nós e para os nossos pacientes. A questão do uso dos EPIs, a questão do cuidado da lavagem das mãos, a questão do cuidado com a infecção cruzada, com o controle de infecção hospitalar. Trabalhamos com tudo isso. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício profissional, o que inclui direito à vida, à saúde, à religião, à cultura, à ciência. Então, todos aqueles pontos que a gente viu lá nos direitos humanos, né? Que a gente tem que tratar o nosso paciente sem discriminação, tá? De nenhum grau de discriminação. Então, temos que tratar o nosso paciente da forma como nós gostaríamos de ser tratados, tá bom? Quando vocês estiverem estudando aí, leiam esse preâmbulo que vocês vão ver como é grandioso o nosso trabalho, tá? E o Corém, o sistema Corém-COFEN, né, eles veem muito nessa questão aí através desse preâmbulo, tá bom? Então, dando continuidade aí, nós vamos trabalhar, tá? Aqui fala dos princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, ele reintegra o que o preâmbulo falou, tá certo? E agora nós vamos iniciar
com os nossos artigos. A resolução 564, ela é dividida em 4 capítulos. A gente vai falar dos direitos, dos deveres, das proibições, que é o capítulo 3, e o capítulo 4, ele fala das infrações e das penalidades, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar os direitos, talvez a gente entre um pouquinho nos deveres, tá certo? E os demais a gente vai ver aí na quinta-feira. Então, vamos lá no artigo 2º. Veja que aqui não tem nenhum artigo vetado, tá? Quando vocês pegarem na íntegra, que já tem lá no Canvas, não tem nenhum artigo vetado. Eu só fui trabalhando alguns, não vou trabalhar todos, tá bom? Então, no artigo 2º, os nossos direitos, ele fala que nós exercemos atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica, à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. O que é que quer dizer isso? Um pouco sinusite, viu, pessoal? Desculpem aí. Então, é nosso direito exercer a nossa profissão sem nenhum tipo de intercorrência, tá? Nós somos profissionais autônomos, né? Viemos, né? A enfermagem vem desse histórico um pouco difícil para nós, mas nós não podemos admitir que sejamos violentados física, psicologicamente, tá? Que sejamos atrapalhados com relação às nossas atividades profissionais, tá certo? Por isso que a gente tem que se impor. E é direito nosso exercer a nossa atividade sem nenhuma intercorrência, tá? Por isso que nós temos que ter os EPIs, por isso que nós temos que ter os EPCs, né, os equipamentos de proteção coletiva. Nós precisamos ter acesso às informações do nosso paciente, nós precisamos ter autonomia com relação ao nosso paciente, à nossa consulta de enfermagem. Isso é direito nosso, ok? Artigo 4º. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. O que é que nós vemos aí? Que nós fazemos parte de uma equipe, tá? Não só a equipe de enfermagem, que somos nós enfermeiros, técnicos e auxiliares, mas nós participamos de uma equipe de profissionais de nível superior, onde cada um tem as suas atividades. O enfermeiro exerce suas atividades, o médico suas atividades, o fisioterapeuta, o nutricionista, o farmacêutico, cada um com as suas atividades, trabalhando em prol do paciente. Isso é interdisciplinaridade, tá? Quando todos nós juntamos as nossas atividades para trabalhar o nosso paciente, nós somos uma equipe multiprofissional. Okay? E é assim que cada um realiza as suas atividades, dentro da sua profissão. Ok? Então, de maneira nenhuma, a gente pode estar permitindo que outro colega nosso venha nos dizer o que fazer, porque quem sabe as atividades do enfermeiro é o enfermeiro. Ok? Artigo 7º. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Nós precisamos ter as informações do paciente. Essas informações elas devem estar no prontuário do paciente para que a assistência ela seja continuada, ok? A gente precisa de relatos da família, que também são necessárias e devem estar lá no prontuário do paciente, como informações colhidas, e a gente precisa dos procedimentos e do atendimento que foi feito com o paciente por outro colega, para que a gente dê continuidade a essa assistência. Então, todas as informações é direito de quem está assistindo. Então, a gente até já falou isso algumas vezes em sala de aula, que o profissional que assiste o paciente, ele tem que ter todas as informações do paciente. Outro colega trabalha na mesma instituição, mas não está assistindo, não está cuidando do paciente, ele não necessita saber das informações do paciente.
tá? Então, se Giovana, né, está lá na mesma instituição, no mesmo ambiente hospitalar que eu, mas eu estou cuidando do seu João, eu tenho que saber todas as informações de seu João. Giovana não está cuidando de seu João, então ela não precisa saber as informações. Isso aí nós vimos lá no sigilo profissional. Artigo 9º. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada, quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções e decisões e pareceres normativos emanados pelo Conselho Federal e regionais. Tá? Então, é nosso direito exercer as nossas atividades. Se nós formos impedidos de realizar nossas atividades, seja por quaisquer motivos, faltou EPIs, faltou os EPCs, não tem material, não tem equipamento para que a gente realize, estamos passando por problemas de autonomia dentro da nossa profissão, né, na instituição em que a gente trabalha, é nosso direito recorrer ao nosso conselho para que ele venha intervir em prol nosso. Tá? Veja que um dos objetivos do sistema COFEM-COREM é zelar pela profissão. E ele zela pela profissão quando muitas vezes a gente recorre a eles e eles vêm à instituição. Veja que o sistema COFEM-COREM, na realidade, quem vem fiscalizar é o COREM, eles vêm não só fiscalizar nós profissionais, mas ele também vem fiscalizar a instituição, se a instituição está dando condições para que a enfermagem trabalhe. Eu até já falei para vocês, né, que volta e meia a doutora Ana Paula, né, que é a presidente do COREM, também enfermeira, também vereadora, está lá juntamente com o COREM e às vezes a gente escuta a notícia que a doutora Ana Paula suspendeu as atividades da enfermagem naquele posto de saúde, porque o posto de saúde não estava dando condições de a enfermagem trabalhar. Tá? E o COREM, ele também tem esse papel, não é só a questão de fiscalizar o profissional, mas ele fiscaliza também a instituição com relação à instituição nos dar condições de trabalho. E caso a gente não tenha essas condições, a gente, logicamente, fala com os nossos superiores, né? Se os nossos superiores não nos der condições, a gente recorre ao nosso conselho, para que depois a gente não seja punido com relação à não realização das nossas atividades. Ok? Então, é direito nosso. Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Então, toda instituição que a gente trabalha, ele tem normativas, tá? Essas normas nós precisamos saber. Nós precisamos saber como é que a gente vai trabalhar, né? E daí, isso é tão importante para nós, sabermos as normas da instituição, que também vai nos ajudar a cuidar do nosso paciente. Quando, às vezes, a gente explica para o nosso paciente, o senhor não pode entrar com a sua toalha no hospital. E o paciente pode questionar, por que é que eu não posso entrar com a minha toalha? Tá? Eu sabendo a normativa, eu sabendo por que ele não entrar com a toalha, então eu posso explicar isso para o paciente. E quando ele é explicado o porquê, ele vai aceitar bem mais. Tá? Então, por isso que quando a gente chega numa instituição, nós devemos, primeiro, se apropriar das normas daquela instituição, dos protocolos daquela instituição, para que a gente possa trabalhar com o nosso paciente, certo? Possa informar cada vez melhor o nosso paciente. E daí nós vamos para o artigo 13, continuando aí nos direitos. Suspender atividades individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Então,
Quando nós somos impedidos de realizar nossas atividades, logicamente que primeiro nós vamos recorrer aos nossos superiores, né, a instituição em que a gente trabalha. Caso a instituição em que a gente trabalha ela não resolva esse problema, a gente recorre ao nosso conselho, tá? Por quê? Porque a gente parou de fazer as atividades porque nós não temos condições, seja de equipamentos, seja de materiais, seja de logística, né? Seja de localidade. Tá? Então, uma certa vez, não sei se eu já comentei com vocês, eu estava trabalhava no posto de saúde e lá eu estava marquei uma tarde de prevenção. E lá eu fazendo as prevenções, ia iniciar as prevenções, né? A primeira paciente entrou, e daí lá usava-se, né? Faz alguns aninhos, e usava lá o espéculo de inox, né? Aquele que é esterilizado. E daí, quando eu abri, né, o primeiro pacote, encontrei alguns, assim, mal lavado, né? Então, eu descartei e abri outro para trabalhar com a paciente, né? Logicamente que eu não posso trabalhar com material sujo, tá? Então, o segundo estava do mesmo jeito, não muito limpo, terceiro, e daí foi que eu fiz, cancelei as prevenções naquela tarde. Então, a gente sabe, né, quem aqui trabalha em posto de saúde, ou quando vocês forem trabalhar, sabe que muitas vezes isso é marcado, né, uma vez por mês, 2 vezes por mês, vai depender da demanda de como você vai organizar o cronograma aí do posto de saúde, né? Até porque hoje a gente também trabalha com demanda espontânea, mas a gente tenta organizar o serviço aí, né, da melhor maneira possível. Então, o que é que acontece? Eu cancelei, né, a atividade, ou cancelei as prevenções naquela tarde, e fui à secretária de saúde, informei, né, o material que estava sujo, levei o material para mostrar, logicamente que eu não disse isso para as mulheres, né, só cancelei por problemas realmente, né, eu relatei que o material estava com problemas, danificado e tal, e estava remarcando para outro dia com os melhores equipamentos. Daí, né, fui até a secretária, mostrei, conversamos sobre, e ela realmente viu, né, que eu deveria, né, concordou que eu deveria realmente ter suspendido as atividades e providenciou, né, com relação, né, a esse material não vir mais sujo para as mãos dos profissionais, né? Então, realmente ela resolveu. Caso não tivesse resolvido, nós poderíamos, né, recorrer ao nosso conselho, suspendendo as atividades, ok? Então, se a gente suspende, a gente não só suspende e não informa a ninguém, não. Nós temos que informar por escrito, veja a questão do nosso respaldo profissional, sempre tudo por escrito, tá? A quem a gente avisa, aos nossos superiores, em primeiro lugar, caso não resolva, ao nosso conselho, ok? Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Então, nós trabalhamos na SAI, né? A SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Essa sistematização da assistência de enfermagem, nós trabalhamos dentro da consulta de enfermagem, que é o nosso processo de enfermagem. Não admite-se o enfermeiro hoje realizar consulta de enfermagem sem trabalhar o processo de enfermagem. Por isso que na faculdade vocês vão ser sempre cobrados. Tá? A partir do próximo semestre, quando vocês começarem a pagar a disciplina de bases, onde vocês irão aprender a SAI, irão aprender o processo de enfermagem, vocês irão ser cobrados nas disciplinas específicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto, saúde mental, todos nós iremos cobrar de vocês o processo de enfermagem para que vocês entrem na vida profissional de vocês, trabalhando aí o processo de enfermagem. Bom? Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e o local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Então, veja, vocês já pagaram a disciplina de metodologia científica e sabem que toda pesquisa ela traz riscos. Então, se
Deusinha vai fazer uma pesquisa lá no posto de saúde que eu trabalho. Então, digamos que Deusinha vai trabalhar, vai fazer uma pesquisa com as gestantes. As gestantes são responsabilidade minha. Por quê? Porque eu trabalho no posto de saúde, elas são as gestantes do posto de saúde, e Deusinha está lá como uma pessoa que veio fazer uma profissional que veio fazer uma pesquisa, mas que não trabalha lá. Então, eu, como enfermeira responsável pelas gestantes, eu tenho que saber o conteúdo da pesquisa de Deusinha, tá? Para que eu possa orientar que gestantes podem trabalhar com ela, que gestantes não podem, tá certo? Tenho que observar se durante o processo da pesquisa dela, essas gestantes estão bem, não estão sofrendo nenhum constrangimento psicológico, moral, tá certo? Então, não é só Deusinha chegar, pedir para fazer e eu permitir fazer, não. Tenho que saber o objetivo, como é que ela vai trabalhar, qual o fundamento metodológico. Então, eu tenho que ter noção do teor da pesquisa, tá bom? Porque as gestantes, elas não deixam de ser responsabilidade nossa, continua sendo nossa como profissional. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos da sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Então, veja, pessoal, isso aí tudo a gente fez na pandemia, né? Aulas online, cursos online, palestras online. Então, veja que o nosso sistema COFEM-COREM, ele já pensava nisso há muito tempo, né? Essa questão das mídias, das vias de comunicação, porque a nossa resolução 564, ela é de 2017. Tivemos a pandemia aí em 2020, né? Então, era algo que já se imaginava, né, essa veiculação, né, de comunicação, das mídias, das redes sociais, tá certo? Agora, desde que a gente precisa saber que o nosso curso ele não pode ser online. O nosso curso ele é presencial. Só que a gente pode ter algumas aulas online, como essa que nós estamos tendo, né, uma perdida, né? E podemos fazer cursos online, capacitações online, né? Desde que realmente a gente tenha algo para acrescentar dentro da nossa profissão. Tá? Artigo 21. Olha como essa é interessante. A gente sempre falava desse artigo com relação aos pacientes, mas veja aqui a questão dos profissionais. Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades. Então, isso é nós profissionais, somos nós, tá? Se o profissional ele não quiser, ele não permitir, ele não vai ser filmado nem fotografado e sair nas mídias, não. Ele tem que permitir, é direito nosso, tá? Negar não sair nas redes sociais. Antes a gente falava na questão só do paciente, né? Da gente não expor o paciente sem sua autorização. Agora, a gente também não pode estar expondo o profissional sem a autorização do profissional, certo? Então, temos que ter atenção aí, quando muitas vezes nós somos coordenadores, diretores, tá? A gente tem que pedir permissão aí do profissional para que a gente esteja divulgando o trabalho deles, tirando fotos e tudo mais. Artigo 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, veja bem, eu faço as atividades que me competem como enfermeiro, certo? É direito meu, é direito nosso recusar a executar atividades que não são nossas. Então, a gente não é obrigado a estar fazendo sutura, o técnico e o auxiliar de enfermagem não são obrigados a estar passando sondas, tá? O CEP, ele serve tanto para o enfermeiro, quanto para o técnico, quanto para o auxiliar. E a gente deve fazer atividades que são nossas. Caso eu tenha dúvida com relação a alguma atividade minha, busco a Lei 7498 de 86 para que eu me norteie com relação às minhas atividades,
tá? Então, vamos cada um entrar no nosso espaço profissional, nosso ambiente profissional, realizando atividades que são nossas. Artigo 23. Requerer, junto ao gestor, a quebra de vínculo da relação profissional usuários, quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, aquilo que nós já falamos, né? Quando a gente está responsável por um serviço e, de repente, a gente sai daquele serviço, muitas vezes até sai da cidade, tá? E a gente precisa, né, requerer que o nosso nome saia de lá, certo? Porque agora a gente vai usar o nosso nome em outra instituição, talvez em outra cidade, certo? E isso a gente informa ao nosso conselho também, que a gente vai ver lá nos deveres que é responsabilidade do profissional estar informando, estar atualizando o conselho, certo? Então, é nosso direito requerer que o nosso nome saia daquela instituição, saia daquele cadastro, porque a gente já não mais trabalha lá, certo? E a gente informa isso também ao nosso conselho, ok? E isso faz com que a assistência, ela nunca seja quebrada. Tranquilo? A qualquer momento, pessoal, qualquer dúvida vocês podem estar falando aí, certo? Então, saímos dos direitos e nós vamos para o capítulo 2, onde nós iremos trabalhar aí os deveres, tá? Artigo 24 dos deveres. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. São muitas virtudes, né? Mas a nossa profissão exige que nós tenhamos essas virtudes. E essas virtudes, pessoal, não é só com relação ao nosso paciente, mas com relação à nossa equipe. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. E a nossa equipe, ela precisa disso aí, da nossa responsabilidade, da nossa competência, da nossa honestidade. E isso é trabalho em equipe. Tá bom? Artigo 26. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema COFEN-COREM. Vamos entender aqui, ó. É dever nosso cumprir o nosso Código de Ética, certo? Então, veja, eu até acho que já falei para vocês que nós temos aí dois tipos de infrações que saem daquelas 4 classes. As infrações éticas e as infrações disciplinares. O que é uma infração ética? É quando eu deixo de cumprir o meu código de ética. E veja que aqui no artigo 26 é o meu dever cumprir o meu código de ética, certo? Então, quando eu deixo de cumprir o meu código de ética, eu estou cometendo uma infração ética. Aí, digamos que para mim salvar, eu digo, eu não sabia que o meu código de ética me proibia disso. Não façam isso, porque aí você vai estar cometendo outra infração, que é a infração disciplinar, tá? Porque nós somos obrigados a conhecer o nosso código de ética. Os nossos conselhos, o COFEN-COREM, ele nos orienta e nos obriga mesmo a conhecer o nosso código de ética. Por isso que nas faculdades de enfermagem nós sempre estamos trabalhando a legislação, para que a gente conheça o nosso código de ética. Mas é aquilo que eu falei para vocês no início. Eu sou obrigada a conhecer todos os artigos? Não. Mas eu sou obrigada a me familiarizar com eles, a ler de vez em quando. E até lá no nosso birô, na nossa bolsa, tá? Porque a qualquer momento que a gente precise, a gente vai lembrar. O meu código de ética diz algo sobre isso. Então, eu vou lá buscar essa informação lá no código de ética, certo? Então, tenhamos sempre na nossa experiência profissional, na nossa vida profissional, o nosso código de ética trabalhando junto com a gente, tá bom? Vamos ter cuidado em cumprir o nosso código de ética, para que a gente não cometa uma infração ética, e vamos ter o conhecimento do nosso código de ética para que a gente não venha cometer uma infração
disciplinar. Ok? Tranquilo com relação a essas duas infrações? E daí nós vamos para o artigo 30. Aqui no artigo 30, pessoal, ele fala, vamos já terminar, né? Já está um pouco cansativo, né? Artigo 30, ele fala cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEN-COREN. Aqui, pessoal, toda vez que o nosso conselho nos chamar, seja de forma correio eletrônico, seja por cartas, né, por correspondência, seja pessoalmente, nós temos que ir até o nosso conselho, certo? Se lá a gente está no nosso ambiente de trabalho e a gente recebe uma advertência, recebe uma notificação. Então, nós temos que fazer cumprir essa notificação, nós temos que fazer cumprir essa advertência, tá? Quando nós somos convocados a ir para a votação, né, que a gente já viu que a votação do nosso Corém, ela é obrigatória, nós somos obrigados a votar das eleições do Corém, nós temos que ir, é o nosso dever cumprir esses prazos, né, cumprir essas notificações, esses chamamentos do nosso conselho. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área física da instituição. Então, nós precisamos ajudar o conselho também a investigar. Muitas vezes, a gente fica falando, o conselho não faz nada, o Corém não faz nada, o Corém não faz nada. Mas muitas vezes somos nós, isso aqui é só para a gente pensar, né, refletir, muitas vezes somos nós que estamos lá na ponta, somos nós que estamos diariamente no nosso ambiente de trabalho. E daí, quem sabe o que se passa lá somos nós. Será que alguma vez eu denunciei o que eu vi de errado ao meu conselho? Certo? Tudo bem que ele tem a responsabilidade de fiscalizar, mas quem está lá somos nós. Será que alguma vez eu vi uma coisa errada e denunciei? Certo? Veja que a denúncia, ela é sigilosa. Bom? Então, a gente também precisa, né, colocar na balança até onde eu estou ajudando o meu conselho a fiscalizar a instituição em que eu trabalho. Certo? E é responsabilidade nossa cooperar com essa fiscalização. Né? Aí eu me lembro que uma vez a fiscal do Corém, a gente trabalhava numa casa bem antiga, né? E nessas casas antigas tinha um sótão, e daí tinha uns morcegos, né, nesse sótão. Então, de vez em quando, né, um morcego ia lá por baixo. E daí ela, né, a fiscal do Corém veio e perguntou se lá tinha algum inseto, algum animal, algum bicho e tal. E daí eu disse a ela, né, que realmente, de vez em quando, apareciam uns morcegos devido ao sótão, a casa muito antiga e tudo mais. Pessoal, é incrível. Quando eu fui, né, quando ela foi conhecer a instituição, de repente foi que apareceu um morcego voando, né? Então, assim, imagine se eu não tivesse dito a verdade, né, para ela, então já ia ser pega na mentira, certo? Então, nós temos que colaborar aí com a fiscalização do exercício profissional, ok? Artigo 32. Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Então, nós sabemos, né, que nós, quando vamos trabalhar, antes de exercer a nossa profissão, nós precisamos estar inscritos no Corém do estado em que a gente vai trabalhar. Né? Então, se eu trabalho no Ceará, eu sou inscrito no Corém Ceará. Se eu saio do Ceará, vou trabalhar na Paraíba, peço transferência para o Corém Paraíba. Se eu trabalho nos dois estados, eu peço uma inscrição secundária, que aí eu trabalho nos dois estados, certo? Não se pode exercer a profissão, não se pode trabalhar se não for inscrito no Corém do estado em que vai se trabalhar. Isso é considerado exercício ilegal da profissão.
ok? Vamos nos atentar para isso aí. Artigo 33. Manter os dados atualizados, aquilo que eu falei para vocês, que é nosso dever, tá? Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de sua jurisdição. Então, todas as informações com relação à minha profissão, o Corém está lá, né? O serviço, ele informa ao Corém que eu sou a responsável, ou que eu sou a enfermeira do posto de saúde, que eu sou a enfermeira do hospital, que eu sou a enfermeira de tal canto, tá? Então, se é um serviço público, o Corém está sempre ligado, né, se conectando aí com o serviço público. Se é um serviço privado, a instituição privada também informa ao Corém, tá certo? Então, se a gente muda, a gente também pode, é nosso dever informar o conselho que a gente está mudando de instituição, está mudando a cidade, tá certo? Está saindo de um serviço para outro, a gente tem que manter os nossos dados cadastrais atualizados. Nossa correspondência, né, para a correspondência chegar no nosso endereço. Então, o nosso endereço, ele também tem. Eita, enrolou aqui. Nosso endereço também tem que estar atualizado, certo? Temos que atualizar o nosso conselho aí sobre os nossos dados cadastrais. Artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Então, a gente sabe que nós temos anuidade, né? Nós, como profissionais, seja enfermeiro, seja técnico, seja auxiliar, nós pagamos a anuidade e a cada ano nós podemos exercer a nossa profissão, tá? Então, por exemplo, durante todo o ano de 2022, eu tenho que pagar o meu ano em exercício, tá certo? Se eu chegar em 2023 e não pagando a anuidade de 2022, eu já estou, como é que eu posso falar? Financeiramente, não seria essa palavra, mas financeiramente devendo, né, ao meu conselho, certo? Então, a qualquer momento eu posso receber uma cartinha de amor, né, aí dizendo que eu vá lá quitar meus débitos, certo? Então, por isso que a cada ano nós temos que ter aí a responsabilidade de estar pagando, né, o nosso conselho aí, tá bom? E para a gente encerrar hoje aqui, a gente vai ver o artigo 35, onde diz que apor nome completo e o nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional, Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando do exercício profissional. Então, é o nosso dever. Tudo que a gente faz com o paciente, todo procedimento que a gente faz, todas as orientações, nós fazemos o registro no prontuário do paciente e daí carimbamos e rubricamos ou assinamos. Caso eu não tenha o carimbo, então eu tenho que colocar meu nome completo, legível, colocar o meu número de inscrição, colocar a minha categoria profissional, que sou enfermeiro, e daí assinar e rubricar. Ou rubricar, tá certo? Então, para facilitar a nossa vida, porque aqui no inciso primeiro, esse Szinho aqui, né, de cifra, a gente chama de inciso. No inciso primeiro diz que é facultado o uso do carimbo, com o nome completo, número e categoria da inscrição do Corém, devendo constar a assinatura ou rúbrica do profissional. E no inciso segundo, ele diz que quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deve ser certificada com legislação vigente. Então, o que é que acontece? Sempre que eu faço o registro, eu tenho que colocar lá meu nome completo, número, categoria e assinar ou rubricar. Para facilitar, então a gente usa o carimbo, tá certo? Mas veja que se eu não tiver o carimbo, isso não me impede de fazer os registros, tá certo? Por isso que no inciso primeiro diz que é facultado, eu posso usar ou não. Mas para facilitar e eu não ter que estar copiando tudo, né, todo o meu nome, toda a vida que eu vou fazer, né, um registro, depois colocar o número de inscrição do Corém, colocar que eu sou enfermeira,
então a gente já usa o carimbo para facilitar, tá certo? Mas digamos que eu vá trabalhar, né, lá no posto de saúde do sítio. Ah, esqueci meu carimbo. Então não vou fazer nenhum registro de maneira nenhuma. Faço o registro, assino meu nome completo, coloco meu número de inscrição, coloco que eu sou enfermeira e rubrico, certo? O fato de não ter o carimbo não nos impede de fazer o registro profissional, tá bom? Tranquilo, pessoal, até aí? Alguma dúvida? Aí, quando for na próxima aula, nós continuamos aí, tá? No artigo 37, tá bom? Quinta-feira, nós nos encontramos aí no nosso horário de aula normal e continuamos no artigo 37.